Vamos ler. Primeira Epístola de São João, capítulo 2. O texto já inicia assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olhe para cá. Existe neste texto uma advertência. E qual é a advertência? O apóstolo João adverte assim: meus filhos, o carinho que ele tem pelas pessoas, o amor que João tem pela igreja, pelas ovelhas do Senhor. João diz assim: não pequem. Meus filhos, não pequem. É uma advertência. E o texto continua dizendo assim: se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por exemplo, eu não sei se alguns de vocês aqui já estiveram diante de juiz, ou já estiveram em alguma audiência que houve a necessidade de se ter um advogado. Alguém já teve? O seu advogado, ele era um advogado de defesa, acredito. O seu advogado, né? O advogado de defesa, terreno, ele vai lutar a seu favor. E o advogado de defesa, ele vai ficar o tempo inteiro falando dos seus méritos. O tempo inteiro falando: não, mas o Renan, ele não agiu com essa intenção, mas o Renan, ele não é assim. Não, mas ele é um rapaz honesto, e o que está sendo colocado aqui em juízo contra o Renan não procede. Aí vai usar um monte de coisa lá, vai usar artigos, enfim, né? O advogado terreno. Jesus não trabalha assim na sua advocacia. Que isso, pastor? Não, não. A advocacia de Cristo, o advogado Jesus Cristo, é exercido não para defender o inocente, a nossa inocência. Jesus não defende a sua inocência. Quer ver uma coisa? Nós temos algum inocente aqui? Então como que ele vai defender alguém que não é inocente? Jesus não vai advogar a causa para defender inocentes, porque todo mundo aqui é culpado. Então o teu advogado, Jesus Cristo, meu advogado Jesus Cristo, ele não veio defender a nossa inocência, de maneira nenhuma. Ele não veio dizer que somos inocentes. Você pode dizer assim comigo: eu não sou inocente. Eu não sou inocente. Repete aí. Eu não sou inocente. Você é o quê? Você é o quê? Então, a primeira coisa que você tem que trazer para a sua vida é abandonar essa história de que você é inocente. Você não é, nem eu. Todos nós somos um culpado. Então nós temos um advogado que veio não para defender inocentes, ele veio defender culpados. Jesus veio para advogar para culpados. E não é porque eu tenho um advogado de defesa que defende a minha culpa que eu tenho liberdade para pecar deliberadamente. Espera aí, já que o Jesus Cristo morreu por mim, eu vou pecar deliberadamente. Não, não, não. O pecado, ele precisa ser combatido, defendido. O pecado precisa ser completamente vencido pela vida espiritual que nós levamos. Claro que nenhum de nós aqui estamos imunes a pecado. O pecado, ele sempre vai nos rodear. Hebreus 12. Paulo diz isso.
E nós que estamos rodeados de uma tal grande nuvem de testemunha, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então nós não somos imunes a pecado. Mas não é porque eu sou imune, porque o pecado está à minha volta, que eu vou viver uma vida de pecado porque eu tenho um advogado. Não, não, não. Eu tenho que fugir da aparência do mal, buscar isso em oração, em jejum, em temor, em santidade. Porque Deus não toma o culpado por inocente. Se eu sou o culpado, pera lá, não há inocência em mim. Inocência tem Cristo. Porque é Ele que é o inocente que morreu por culpados. Ele é o santo que morreu por pecadores. Ele é o limpo que morreu por sujos. Ele é o reto que morreu por pessoas curvadas ao pecado. Então eu sou culpado, eu sou pecador, que tenho um advogado justo e santo. Porém, não é porque eu tenho um advogado justo e santo que eu vou viver uma vida de transgressão. Eu estou te mostrando os textos para que você consiga entender que não é obra, é graça. Não é a obra executada por homens, é a obra executada por Cristo. Eu quero te trazer uma mensagem de consciência bíblica e te mostrar que existe um Deus que morreu por pecadores e quer salvá-los. Existe um lugar reservado para todo servo de Deus, mas nem todos conseguirão entrar lá. E é isso que nós vamos ministrar. O capítulo 2, versículo de número 2, diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João está dizendo: Jesus morreu e se fez uma propiciação. Ele se faz expiação, não somente pelos nossos pecados. Jesus morreu por todos os pecadores. Todos. Como assim todos, pastor? Quando a palavra aqui usa o título mundo, alguém está me ouvindo? Preste atenção nesse ensinamento. É muito rico esse texto aqui, a mensagem é rica demais. Quando se fala mundo aqui, mundo, não estamos dizendo que todos serão salvos. Não é isso. O texto está dizendo que Jesus se fez propiciação pelo mundo inteiro. Quer dizer, Ele morreu pelo pecado de toda a humanidade. E quando Jesus faz isso, Ele morre pelo pecado de toda a humanidade. O que Ele está fazendo? Ele está fazendo isso aqui. Olhem todos para mim. Havia um cálice. E esse cálice é conhecido como cálice de ira. Esse cálice, ele deveria ser derramado sobre todos os homens. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Então o cálice da ira, ele deveria ser derramado, literalmente, sobre a vida de todas as pessoas que habitavam nesta terra. O que Jesus fez? Jesus vai lá e bebe do cálice da ira, que era para ser derramado em você, em mim. Jesus bebe. É por isso que quando você lê o Evangelho de Mateus, e João também fala, Jesus lá no jardim do Getsêmani, ele está lá orando e ele pede para o Pai: Pai, se possível for,
passa de mim esse cálice. Porque dentro daquele cálice está toda a ira que era para ser derramada sobre a humanidade. Aquela ira, a própria ira de Deus vai cair sobre o seu filho. Você consegue entender o que Jesus faz? A ira que era para cair sobre mim, sobre você, ele bebe. Ele vai tomar. É por isso que ele é chicoteado. É por isso que ele é abandonado, é por isso que ele é traído, é por isso que ele é colocado na cruz, é por isso que as suas mãos e pés são furados, é por isso que o seu lado é vazado, é por isso que uma coroa de espinho é colocada sobre a sua cabeça, é por isso que ele foi colocado como malfeitor, é por isso que ele foi completamente humilhado. Porque a Bíblia diz, e agradou a Deus moê-lo. Olhe para mim. Você consegue imaginar o que é um pai ter agrado em moer o seu filho? Mas a Bíblia diz que Deus sentiu agrado em ter moído o próprio filho. Veja o quanto Deus nos ama. É um amor tão grande, é um desejo de salvar as pessoas tão grande, que Ele moe o seu filho, que Ele permite que o seu filho seja moído. O pecado de toda a humanidade é depositado em Jesus, a ponto do próprio Pai não olhar para aquela cena e Jesus exclamar dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus vai ser desligado do Pai por alguns momentos, não porque o Pai assim o quis, mas porque sobre ele estavam os meus pecados, e Deus é santo e não pode ter comunhão entre santidade e pecado. Naquele momento Jesus foi desligado e morre, carregando todas as nossas transgressões. Ele se fez expiação não somente por mim, não somente por você, não somente pela senhora, aleluia, e não somente pelo Senhor que está aqui me ouvindo, você que está ouvindo essa pregação em vídeo, em áudio, não somente por nós, mas por toda a humanidade. Mas aonde entra o problema? O próprio texto diz, versículo de número 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, e por isso, sabemos que temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então a humanidade inteira, hoje nesse atual momento que nós estamos vivendo, nós vamos enxergar uma grande humanidade, os humanos, os seres humanos, todos que habitam neste mundo, eles estão completamente hoje livres momentaneamente da ira. Olha só como é que Deus é tremendo. O ímpio que vive aí fora, olhe para mim aqui, por favor. As pessoas que estão longe de Cristo, afastadas de Cristo, elas estão momentaneamente livres da ira. Isso é momentâneo, porque a ira de Deus vai se manifestar sobre eles. Eu preguei aqui uma vez, eu disse, pregando, olha que texto lindo, usam-se muito esse texto aqui, ó,
Se Deus é por nós, amém? Eu te pergunto, quando é que esse texto se torna uma verdade na minha vida? Sabe quando Deus é por você? Deus só é por você quando você tem Cristo. Se você não tiver Cristo, Deus não é por você, Deus é contra você. Você consegue imaginar o que é Deus ser contra você? Então a humanidade que está sem Cristo está momentaneamente livre da ira. Pastor, eu não aceito essa mensagem e eu não concordo com isso, tudo bem? Mas um dia, querendo ou não, o cálice de ira, leia Apocalipse, querendo ou não, o cálice da ira de Deus será derramado. E todos aqueles que não estão em Cristo beberão desse cálice. E aí eles sentirão o peso da ira de Deus. E como Jesus sentiu esse peso? Aí aqueles que não estão em Cristo sentirão na própria pele o que é a ira do Deus Todo-Poderoso. João está falando, gente, se nós estamos em Cristo, nós temos que viver nele, nós temos que guardar os seus mandamentos, nós temos que amar o seu mandamento. Aqueles que estão em Cristo devem viver para Ele. Se Deus abrandou temporariamente a sua ira contra os pecadores, ao permitir que eles vivam e desfrutam da vida terrena, meu amigo, nós não podemos nos entristecer por isso. Você vê o ímpio e você diz assim: por que aquele cara ali ele tem uma vida assim, assim, assim? Por que aquela mulher ali não é cristã, não está na igreja? Olha a vida que ele tem. Você não pode olhar isso como regra para você, porque ele desfruta das coisas terrenas longe de Deus, e isso tudo é momentâneo. Porque para eles está reservado o juízo, e para os filhos de Deus está reservado o paraíso. Então é uma coisa que vale a pena demais você permanecer no Senhor. Ainda que pareça vã, ainda que estar na igreja congregando pareça uma coisa, sabe, sem... para que eu vou à igreja? Para que eu estou no culto? Ainda que pareça que os resultados não sejam notórios. Amados, Cristo promoveu uma propiciação breve, intemporária para todo mundo. Mas o mundo inteiro será reservado para o juízo. Mas nós que estamos na verdade, nós que estamos em Cristo, nós que estamos no Senhor, nós que caminhamos na sua palavra, nós que somos salvos no Senhor, não vamos viver isso momentaneamente, temporariamente. Nós vamos viver isso plenamente para a glória de Deus. Se hoje nós estamos protegidos da ira, amados, se nós morremos hoje, nós permaneceremos livres da ira de Deus, porque Jesus te esconde dessa ira. Se você estiver sem Cristo, você estará completamente levado a esta ira. Vamos ler, por favor, a carta do apóstolo Paulo. Na verdade, vamos ler o Evangelho de João, perdão. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler João, capítulo 10. Evangelho, nós já saímos da epístola, vamos para João 10. João capítulo 10, nós vamos ler o versículo de número 11. Jesus diz assim, ó: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele está dizendo: eu vou me fazer uma propiciação por vocês, eu vou dar minha vida por vocês, para que vocês fiquem livres da ira do meu Pai.
Eu vou dar minha vida por você, irmã Nadia. Jesus está dizendo, eu vou morrer por vocês. Fiquem despreocupados. E se vocês estiverem em mim, acreditem, vocês vão estar livres da ira. Continue a leitura. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e a dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Diga amém. Jesus está falando, eu tenho mais ovelhas. Estava falando de você, estava falando de mim. Eu tenho outras ovelhas que não são aqui, não são judeus. Estava falando de Cornélio. Eu tenho outras ovelhas que não moram aqui em Jerusalém. Estava falando da Lindomar, estava falando da Cassiane, estava falando do Hugo, estava falando do Marcos, estava falando da Mônica. E Jesus está dizendo, eu tenho outras ovelhas e vai chegar o dia que eu vou juntar todo mundo. Eu vou juntar as minhas ovelhas. Olha o que Jesus fala, eu não vou juntar o mundo, eu vou juntar as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. A pergunta é, o mundo inteiro ouve a voz de Deus? Aqueles que Jesus veio buscar ouvirão a sua doce voz. Aqueles que Jesus veio resgatar ouvirão a sua voz chamando pelo seu nome. A vontade de Jesus não é que você seja como o mundo. Pastor, como é que vive aqui então? Eu trabalho no meio de ímpio. A minha família é toda ímpia. Eu tenho que dar satisfações do que eu faço para ímpio no meu emprego. João capítulo 17. Houve uma intercessão lá atrás. E essa intercessão foi por você. Foi por mim. Porque Jesus sabia que seria muito difícil. Por isso que Ele vai dar a vida para te ajudar. Aleluia. Para que você tivesse forças nele para conseguir vencer. Capítulo 17, versículo 1. Vamos fazer uma leitura bem comprida. E tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Qual é a vida eterna? Qual é a vida eterna, amado? Qual é a vida eterna? A vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu
lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Veja que a oração de Jesus não é pelo mundo, mas por aqueles que são deles, pelas ovelhas, amém, amados? Você está lendo o texto? Você está vendo, conseguindo compreender? Eu estou lendo rápido, mas você está conseguindo compreender que Jesus não faz oração pelo mundo. Jesus não faz oração, sabe, pelo mundo. Ele faz oração por aqueles que conhecem, que reconhecem que Ele é o Senhor. Aqueles que recebem a sua palavra. Continua a leitura. Verso 11. Já não estou no mundo. Versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Jesus está dizendo: eu vou morrer, eu vou para ti, Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, eu guardava-os no teu nome, que me destes, eu protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são da onde, igreja? Como também eu não sou. Jesus está dizendo: Senhor, eles não são do mundo, eles só habitam aqui. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí o versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Quantos aqui creem em Jesus? Há 2000 anos atrás Ele fez uma intercessão e uma oração por você, porque Ele está dizendo: não só estou pedindo por aqueles que estão comigo agora, mas também estou pedindo a ti por aqueles que hão de crer em mim, por intermédio da sua palavra. O único caminho para o homem crer em Jesus é através da palavra de Deus. Não há outro caminho para você crer em Jesus. Os homens estão tentando apresentar Cristo de outros métodos. O único método que Cristo nos ensinou para apresentar a Ele à humanidade é através da sua palavra. Só pregar a palavra de Deus e manifestar a palavra ao mundo. Jesus está dizendo aqui: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E Jesus está dizendo: Senhor, é através da palavra que isso vai acontecer. Ele está dizendo para os seus discípulos: é através da palavra que isso vai acontecer. Ele não faz intercessão ou oração pelo mundo inteiro. Ele morreu pelo mundo inteiro, mas não é o mundo inteiro que crê nele. Por isso que João 3,16 diz: e Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele o quê? Quantos aqui creem? Aí ele vai dizer: não pereçam. Não é todo mundo que crê. E aqueles que não creem vão perecer, mas aqueles que creem terão uma vida eterna. Os que não creem serão sentenciados e vão provar da ira de Deus, mas aqueles que creem serão absolvidos e vão desfrutar das maravilhas de Deus.
porque seremos salvos.